Começando mais um Brock Responde, o programa aqui do canal que eu respondo perguntas que vocês me mandam, que não são tão simples de responder e que não daria para eu responder num story de 1 minuto. Caso contrário, eu poderia causar um entendimento equivocado ou falar alguma coisa que não vai se encaixar com a realidade total. Então eu venho aqui e respondo para vocês num vídeo de mais ou menos 10 minutos, que eu posso dissertar com clareza e completude sobre o tema aplicado. Caralho, falei bonito, hein? Bom, o tema de hoje, a pergunta de hoje, na verdade, é se eu me arrependo de ter vindo para os Estados Unidos. Galera, antes de começar esse vídeo, mais uma vez, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, me ajuda aí, porque a vida aqui nos Estados Unidos não tá fácil para um imigrante. E sabe que dá trabalho fazer o vídeo, responder as perguntas de vocês. Eu não peço nada, eu não peço dinheiro para vocês, eu não vendo nada. A única coisa que eu peço é que você deixe o like e se inscreva no canal. Não é nada demais, né? Aprenda a retribuir de alguma forma aquele esforço que alguém tem por ti. Bom, dito isso, eu vim para os Estados Unidos por alguns motivos, né? Eu queria conhecer um país desenvolvido, né? Eu queria conhecer a maior economia do mundo. Eu já conheci outros países quando eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez. Estou falando sobre vir como turista, tá, gente? Eu estou falando sobre vir morar, não. Eu já conhecia a França, eu já conhecia a Holanda. Eu já tinha ido... Não, Colômbia eu fui depois, enfim. Já conheci alguns países antes de vir pra cá. Mas eu queria conhecer a maior economia do mundo. Eu queria conhecer Nova York, Miami. Eu queria conhecer Los Angeles, enfim. No decorrer desse tempo, enquanto eu viajava pelo mundo, eu tava levando aquela vida de nômade digital. Foram aí 4 anos, 2022, 23, 24, 25. 2023, 24, 25. Foram 4 anos aí como nômade digital, viajando pelo Brasil e pelo mundo, sem uma residência fixa. Eu comecei a ter muitos problemas, justamente por conta do meu trabalho aqui com vocês, que é um trabalho muito na verdade, eu faço por um propósito de vida, aquilo pelo qual eu fui treinado pelos meus professores, inclusive pelo principal deles, meu mentor e professor eterno, Olavo de Carvalho, a passar tudo que eu conheci, aprendi, fui formado adiante. Eu fui treinado para isto, eu tenho esse propósito. E eu comecei a falar muito sobre a questão do feminismo, dos relacionamentos das mulheres atualmente, da dinâmica dos relacionamentos e as dinâmicas sexuais atuais. E por conta disso eu fui parar naquela investigação lá desse governo comunista, do PT, de canais que supostamente eram misóginos. Eu nunca falei mal de mulher, nunca ataquei mulheres, eu nunca professei ódio a mulheres aqui no meu canal e nas minhas redes sociais, como vocês sabem. Inclusive tá tudo aí registrado e publicado, eu desafio alguém a encontrar algo do tipo, não tem. Mas eu fui parar na merda desse inquérito aí, imbecil. Eu denunciei também, caso vocês não saibam, né, talvez alguns não sabem, o esquema da polícia com os baile funks, né, lá no Rio de Janeiro, os MCs, todo mundo que recebe dinheiro do tráfico aí para os bailes acontecerem, o que gerou muita revolta, porque isso movimenta fortunas, porque isso envolve policiais, porque isso envolve MCs famosos, obviamente com muito mais dinheiro, né, e muito mais fama do que eu. E eu também já guardava o meu dinheiro aqui nos Estados Unidos por motivos óbvios, para fugir das garras do PT, para fugir das garras desse governo comunista. Na minha última vinda para cá, eu comecei a ser muito ameaçado pelo Comando Vermelho. Eles falaram que se eu voltasse eles iam me metralhar. Na última, porque eu ataquei o Pose. O meu objetivo não era ficar aqui diretamente, era voltar para o Brasil. E o meu objetivo nessa minha vinda para cá era fazer outras coisas, né? Era questão de empresa, de negócios, de coisas para comprar e investir aqui nos Estados Unidos. E, cara, acabou que a situação saiu do controle, os caras queriam me matar mesmo. Eu já estava aqui, eu já tinha por intuito, no futuro, entrar com um EB2NW, se eu não me engano, é o visto que me permitiria, né, pessoas que são formadas numa profissão, que têm pós-graduação, que têm um trabalho notável na sua área, poder receber o Green Card. Só que aí ficou insustentável, era ligação, gente ameaçando e tal. E tem um outro problema pessoal agora que também tem a ver com segurança, que eu não posso citar aqui. E aí o que aconteceu, galera? Eu fiquei nessa situação, cara, e aí eu pensei, na verdade eu falei com pessoas, né, e elas me recomendaram, falaram, cara, você já tá nos Estados Unidos, o seu dinheiro já tá aí, né? No caso, a Raquel, a minha mulher, já estava aqui também nos Estados Unidos, dentre outros amigos que estavam comigo naquela viagem. Fala com a justiça americana, com a imigração americana, apresenta essa situação e pede a residência alegando um pedido de segurança, né? Se você voltasse para o Brasil, você pode ter problemas, que eu poderia realmente vir a ter.
E foi o que eu fiz. A esta altura você já deve ter percebido que eu tô medindo palavras, né? E eu não vou ficar aqui tentando enganar ninguém que eu não estou medindo palavras, porque eu sei que o público desse canal é um público muito inteligente, né, e com nível de intelecto alto. Inclusive, é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter aqui milhares de pessoas que são muito inteligentes. Tudo bem, não são centenas de milhares, não são milhões, mas eu prefiro que sejam milhares de pessoas inteligentes do que ter uma massa enorme de pessoas burras e estúpidas. Então, parabéns se você está assistindo esse vídeo. Você certamente é uma pessoa bem inteligente, porque eu busco encontrar esse tipo de pessoas através do meu conteúdo e do algoritmo. Agora, para poder complementar, foi tudo isso que acabou acontecendo, que se juntaram e beleza. Hoje eu estou aqui, tem um ano, quase um ano e meio, tem mais de um ano, tem 1 ano e 3 meses talvez que eu já esteja aqui. E o meu problema de segurança, tanto do meu dinheiro, quanto a segurança, minha segurança física, minha integridade, e até outros tipos de segurança, como a segurança de agora poder estar andando na rua, segurando meu iPhone aqui, conversando com vocês, com o meu Ray-Ban Meta, com o meu Apple Watch, mano, enfim, com coisas que no Rio de Janeiro eu poderia estar facilmente ser uma isca de vagabundo para poder vir me roubar nesse momento. É uma segurança também que foi transformada. Afinal, eu já fui assaltado no Rio de Janeiro 5 vezes. Eu viajei pelo mundo, viajei pelo Brasil, e todas as vezes que eu fui assaltado foram no Rio de Janeiro. Inclusive numa viagem que eu fiz durante essa época que eu tava nômade, né? Eu fiz uma viagem pro Rio de Janeiro e lá roubaram. Na verdade, 2 assaltos no Rio de Janeiro durante essa época de nômade. Olha que loucura, eu tava viajando pelo mundo inteiro, eu tava viajando pelo Brasil e eu fui roubado justamente no Rio de Janeiro. É inacreditável, né? Nas 2 passagens que eu tive por lá. Roubaram um carro uma vez meu mesmo, que eu tinha comprado. E roubaram também um carro que eu tinha alugado, cara, eu tava na época, acho que no Leme. Aí arrombaram o carro e pegaram o meu step, tá? Aí eu tive que pagar as fechaduras, o step, enfim, uma merda do caralho. Enfim, dentre outros assaltos que eu tive durante a minha infância e o correr da minha vida no Rio de Janeiro. Então, cara, hoje eu tenho muita segurança aqui. Eu sei que aqui o Comando Vermelho não vai me matar, tentar um atentado contra mim. Eu não tenho que andar com segurança, eu não tenho que ficar medindo os lugares que eu vou, eu não tenho que ficar também protegendo meus patrimônios, com meu carro, meu celular, posso andar na rua, com o celular na mão. Cara, então a nível de segurança hoje, e até a questão também de segurança jurídica, porque a gente sabe que a gente tem um STF corrompido e um governo hoje comunista, completamente corrupto, que é o governo do PT, que me odeia também, porque vocês sabem que eu trabalhei na campanha do Bolsonaro, vocês sabem que eu, enfim, tenho presença na política há muito tempo, muito mais até de bastidores do que aqui botando a cara, mas também muita coisa botando a cara. Podcast com deputado, etc. Redes sociais, né? Tem publicações políticas criticando o PT e o Foro de São Paulo com milhões de compartilhamentos, né? Não são milhares não, aí nesse ponto realmente são milhões. Então assim, a segurança que eu tenho hoje aqui, jurídica, física, financeira, pra mim, pra minha família, é absurda. Eu acho que esse é o meu ponto principal. Pra eu voltar pro Brasil hoje, a primeira coisa que eu deveria ter era segurança. Então nesse ponto, eu não me arrependo, porque eu não teria a segurança que eu tenho hoje aqui no Brasil, tá? Esse é um ponto que eu tenho que deixar claro. Cara, dá um pouco baixo aqui, porque eu tô cansado de ficar com o braço pro alto. Eu não tô com tripé. E eu tô andando. Inclusive, olha que bonito aqui. Esse aqui é o condomínio que eu moro. Tem um parque aqui, uma reserva estadual aqui do lado, que é bem bonito. Mas continuando o vídeo. Então, cara, isso é muito bom. Outro ponto positivo aqui no decorrer desse tempo foi que, além de ter segurança, eu pude casar aqui, eu pude ter meu filho aqui, na verdade vou ter meu filho aqui. São 2 grandes sonhos que nós temos de vida, de propósito de vida, né? Todo homem de verdade vai ser pai também, então é um objetivo que eu tinha realmente de realizar na casa dos 30. Eu estou com 30 anos agora e já estou casado. E vou ter filho, foi 2 coisas que os Estados Unidos me deu. E que talvez hoje fossem um pouco mais complicadas ou não tivessem acontecido se eu estivesse no Brasil, tá? Meu filho vai nascer aqui na Califórnia. Vai ser americano. Isso é muito bom também, não vou negar, eu fingi aqui que não, claro que é, porra. Agora, existem muitos pontos negativos, tá? Que a gente tem que levar em consideração nesse momento. Que não são só pontos positivos. Eu vou passar por eles para depois dar uma resposta mais completa, não simplesmente falar se eu me arrependo ou não. Os pontos negativos são, primeiro de tudo, estar longe da família, dos amigos, das pessoas que amamos. Isso é muito difícil, galera. Não é fácil. Principalmente porque a gente vai entrar no segundo ponto negativo. A questão imigratória aqui dos Estados Unidos. Eu, hoje, teria a possibilidade de não estar nos Estados Unidos, mas estar em outros países. Eu escolhi os Estados Unidos porque eu estava aqui no momento que aconteceu um grande risco para a minha vida. E os Estados Unidos têm caminhos, e eu gosto muito dos Estados Unidos, então eu optei por estar aqui. Mas a questão migratória aqui nos Estados Unidos ela é muito confusa, ela é muito burocrática e ela é lenta. Então você não só precisa de um advogado que leva muitos recursos teus, como você precisa de cumprir muitas burocracias, de muito tempo, e você demora muito para uma resposta, você demora muito a receber os seus documentos, sabe? Então hoje, por exemplo, eu não estou aqui ilegalmente,
tá? Mas eu não tenho ainda um decreto dos Estados Unidos, no sentido de que eu vou poder morar aqui a vida inteira. Eu não tenho hoje alguns documentos que seriam fundamentais para minha dia a dia e para minha vida aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho hoje a possibilidade de sair dos Estados Unidos para ir passear em um outro país, ou para, por exemplo, encontrar minha família na Argentina, sabe? Então tem algumas questões que são muito negativas, para ser bem honesto com vocês. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que também é o segundo que leva a ele, é que financeiramente eu ainda tenho que depender muito dos meus recursos do Brasil. E os meus recursos do Brasil podem ser bons até para o Brasil, mas para os Estados Unidos eles são muito pouco, porque se dividem por 5. Então, por exemplo, se você ganha 20 mil no Brasil, 25 mil, você leva uma vida muito boa. Agora, se você ganha 20 mil, 25 mil reais aqui nos Estados Unidos, você vai passar bastante apertos e dificuldades, tá? Porque isso aí vira só 4 mil, 5 mil dólares. E o custo de vida numa cidade, por exemplo, aqui onde eu tô em Los Angeles, é muito alto. Só o aluguel de uma casa aí cara, por baixo, um apartamentozinho pequeno, 3 mil, tá? 2.500, 3 mil. Não é simples viver, não é tão barato não, principalmente quando a gente fala de aluguel e tal. Então você precisa poder trabalhar aqui, gerar dinheiro aqui, né, para poder viver bem, para poder ter uma vida melhor. Se você, como turista, você pode até abrir uma empresa aqui, empreender nos Estados Unidos, só que não é fácil, né? Começar uma empresa do zero. Geralmente, quando você abre um negócio, a empresa começa a dar lucro depois de 1 ano, 2 anos, né? Aqui não. Quando você fica nessa condição, você tem que abrir a empresa, fazer a empresa gerar dinheiro, sem você poder trabalhar diretamente na empresa como um funcionário. Então, cara, é um desafio gigantesco. E tem meses que são melhores, tem meses que são piores. Os Estados Unidos também não tá bem das pernas economicamente, no sentido comparativo com ele mesmo. A gente sabe que tem um conflito hoje que tá jogando petróleo lá no alto. Isso me prejudica demais. A gente sabe que hoje a inflação tá altíssima, botando o custo de vida lá no alto. Então, falar pra vocês que eu ralo muito mais do que no Brasil pra fazer sobrar menos dinheiro, ou às vezes nem sobrar dinheiro, às vezes até faltar um pouco para poder manter o custo de vida aqui nos Estados Unidos, que é altíssimo, tá? Se com esse dinheiro que eu ganho hoje no Brasil, eu estaria muito bem, tá? Com a minha empresa do Brasil e com a minha empresa daqui, mas se com esse dinheiro aqui é bem apertado. Tem semanas que eu trabalho 7 dias por semana, tem semanas que eu, enfim, tem meses que são melhores, tem meses que aperta demais, essa é a realidade. Mas é muito difícil, é muito simplista falar você se arrepende ou não se arrepende. Na verdade, o que eu gostaria é que o PT não governasse meu país, que uma facção criminosa não tomasse conta do país e que eu tivesse segurança para poder voltar. É o que eu gostaria. Ou que a imigração daqui fosse um pouco mais rápida, um pouco mais resolutiva e me desse logo uma conclusão, me desse logo tudo aquilo que eu preciso para poder viver com mais dignidade. Mas eu estou entre um e outro, e entre um e outro é uma situação, um limbo bem difícil de estar. Acho que não tem como mudar nesse momento. Agora é aguardar ir até o final por 2 motivos, né? Eu preciso aguardar as conclusões da imigração e eu preciso também ver o resultado das eleições.